I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Visando fugir do shadow banning aplicado ao Geek Velho, eu peço que todo mundo se inscreva no Não Sou Geek. Futuramente, aquele vai se tornar o canal de lives e potencialmente o canal principal. Então vai lá, se inscreve no Não Sou Geek, ajuda a gente a monetizar ele para que eu possa utilizar como fonte principal. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. Desde que o roteirista-chefe do X-Men 97, né, que é a continuação da animação dos anos 90, jogou o Totó no ventilador e falou sobre a sala de roteiristas do The Witcher, coisa que, assim, todo mundo sabia, mas não podia afirmar com certeza absoluta, porque, assim, era uma suposição. A menos que você estivesse dentro da sala ou conhecesse os roteiristas, você não teria como afirmar isso. Mas aí o cara, ele conhecia a gente e falou, ó, são pessoas que não gostam do material de origem. São pessoas que muitas vezes odeiam parte do material de origem ou às vezes o material de origem inteiro. Como você faz uma adaptação de algo que você odeia, né? Como? E aí, assim, a gente fica com essa pergunta na cabeça e sempre tem as diversas teorias. É para destruir, é para isso, é para aquilo outro. E a gente tem a resposta de um produtor da Marvel. O porquê, qual a justificativa no cérebro de ervilha dessas pessoas para utilizar pessoas que não gostam, não conhecem o material de origem. Aí saiu essa matéria, o produtor da Marvel considera uma bandeira vermelha. Se os escritores em potencial são fãs de quadrinhos originais, preferem contratar alguém que está fora da cultura. O produtor Nate Moore, num podcast, The Ringers The Town, no último dia 16 de novembro, mandou essas pérolas. Essa pérola, na verdade. O cara, ele produziu o Capitão América Guerra Civil, Falcão e Soldado Invernal, Pantera Negra Wakanda Nunca Mais. Aí ele compartilhou com a galerinha, porque é muito melhor pessoas que não conhecem a obra. Tudo começou quando o podcaster perguntou para ele se tinha algum tipo de intensivão da Marvel, né, onde as pessoas envolvidas em novos projetos tinham um cursinho ali, um intensivão para entender a origem desses personagens, nem que fossem as fases mais conhecidas e famosas, as histórias mais importantes e relevantes daquele personagem, enfim, ter um conhecimento prévio sobre aquilo que você está escrevendo. E aí ele manda, na verdade, não. Como assim, cara? E, o negócio aconteceu 10 anos depois. Isso é natural. Mas se eu vou escrever sobre alguma coisa específica, eu tenho que conhecer aquilo. É como você virar e falar pro cara escrever sobre história. É o seguinte, você vai escrever um roteiro, meu amigão, sobre Roma Antiga. E aí fala pro cara, só que é o seguinte, não leia, não pesquise absolutamente nada sobre Roma Antiga. Tira tudo igual o escudo do Batman. Não faz sentido. Você precisa das referências, senão vira um trabalho irreal. Eu dei o exemplo de Roma Antiga, mas é tão válido quanto os quadrinhos. Como um cara vai escrever sobre Pompeia, se o que ele conhece de Pompeia é que o Vesúvio entrou em erupção. Ponto. Vai ter a profundidade de um pires isso, né? Se ele não conhece os costumes da Roma Antiga, tem uma noção de direito na Roma Antiga, como funcionava o Senado nesse período, ou o Império, ou o que quer que seja. Como alguém vai escrever sobre um personagem sem nunca ter lido sobre esse personagem? Alguém vira e fala assim, é a mesma coisa, o cara chega e fala assim, você vai escrever sobre o Homem de Ferro, só que não tem esse intensivão. Aí vira e fala assim, olha, o seguinte, o Homem de Ferro é o Tony Stark, ele é bilionário, ele inventou uma roupa lá que voa, atira e o escambau, e ele teve um problema de alcoolismo, e ele é meio arrogante, e ele é arrogante e prepotente. Isso é subsídio bastante para uma pessoa escrever uma boa história, um bom roteiro do Homem de Ferro?
Obviamente que não. E a prova tá na baixíssima qualidade dos filmes da Marvel, ultimamente. Se quando a pessoa conhece ainda faz umas groselhas, faz umas loucuras, quem dirá quando não conhece nada? Aí ele fala, não, tem alguns escritores cresceram lendo quadrinhos, como Joe Russo, Ryan Coogler, tal. Uma coisa que acho interessante, e especificamente para mim, escritores, especificamente para escritores, eu diria, é que muitas vezes somos escritores que amam a Marvel, e para mim isso é sempre uma bandeira vermelha. Não quero que você já tenha uma ideia pré-existente do que é, porque você cresceu com os quadrinhos, e é isso que você quer recriar. Quero alguém que seja duro com o material e que possa dizer, o que é isso? Acho que tem um filme aqui, mas talvez devêssemos olhar para isso dessa maneira. Isso só demonstra a picaretagem dos roteiristas. Porque se eu fosse escrever, por exemplo, um roteiro do Nightfall, que é um arco que eu gosto muito do Batman, certamente eu ia alterar algumas coisas, porque isso é natural, são mídias diferentes. Você pega a essência, né? Não dá para você cuspir e escarrar, são mídias diferentes. Então, se a pessoa não consegue fazer isso, que porcaria de escritor. E se a pessoa não tem conhecimento nenhum, que porcaria de material. Então, já entrega, fala assim, ó, cria aí um herói e faz aí seu filme. Como assim não ter ideia de novo, voltando ao mesmo exemplo de Roma Antiga. Como assim eu vou escrever sobre algo sem uma ideia pré-existente daquilo? E não é porque eu cresci lendo algo que eu perco completamente o meu senso crítico. Tem muitos autores que eu adoro e assim, eu tenho várias ressalvas. Mudaria a forma como fizeram determinadas coisas. Ninguém é... É porque esses caras, eles acham que todo mundo é fanático como eles por determinadas ideias. Aí ele, tipo, dando um exemplo que ele tava procurando roteirista pro Capitão América, e aí ele fala, Christopher Marcos e Steve McFeely não eram caras de quadrinhos, mas eram tipo, espere, Capitão América, isso parece um pouco estranho. E se nós mesmos meio que olhássemos dessa maneira? E eles não eram casados com nada, nada era sacrossanto. Acho importante ser capaz de dizer, olha, o material de origem é ótimo, e eu adoro isso, e os quadrinhos funcionam muito bem no meio em que foram construídos, mas essa não é a tradução direta e individualizada para a melhor versão do filme, e às vezes é preciso alguém que está fora da cultura para dizer isso. Eu sei que você acha que deveria ser isso, mas talvez devesse ser outra coisa. De novo, ninguém é idiota. E é por esse motivo que a gente tem filmes como Amor e Trovão e Wakanda Forever, que são roteiros pobres, onde eles querem reinventar a roda, mas só que a roda deles é quadrada. Eles reinventam a roda colocando rodas quadradas nesses carros. São pessoas perturbadas. Nada em cultura pop é sacrossanto. Porque a partir do momento que vira, acabou, assim, é uma pessoa que trata as coisas dessa forma, simplesmente não se diverte. Vai se estressar por tudo. Agora, o mínimo de coerência com o material de origem é necessário. Namor Globeleza não dá. Xing Ling, onde os anéis viraram braceletes, não dá. Thor, não dá. O Thor sendo coadjuvante, não dá. Não dá. E isso só mostra que a questão real não é que escolhemos pessoas que não têm conhecimento, ou não são fãs, ou não cresceram com aquilo. O que acontece é escolhemos pessoas que ativamente desgostam do material de origem e dessa forma podem subverter o material de origem. Essa é a questão para essas pessoas. Alterações é normal, são mídias diferentes, não dá para você... Mas tem muita coisa que dá para fazer. Um exemplo é o Watchmen. É uma pessoa que leu o quadrinho e simplesmente não entendeu o quadrinho. E tratou o Watchmen como um filminho de super-herói, quando na verdade não era absolutamente nada disso. Era uma crítica. A gente tem esse lado. E a gente tem esse outro lado, de pessoas que simplesmente odeiam o material de origem. Como no caso The Witcher, como o... Cara, tá muito óbvio que o Thor, Amor e Trovão
foi feito propositalmente ruim. Tá muito claro isso. Ou então pior, você quer fazer uma coisa achando que tá inventando a roda, como o caso do Namor Globeleza. Ou o Xing Ling sem o mandarim e sem anel. Onde essas pessoas consistentemente atacam as pessoas que são a base de fãs deles. Por qualquer crítica. Mas é isso aí. Deixe seu comentário e até a próxima. Quem acompanha o canal viu o que aconteceu no último mês com a queda do canal, depois a desmonetização do canal e depois a desculpa, foi mal, tava doidão, o que acabou impactando diretamente a renda que vai ser a minha renda de dezembro. Então se você puder e obviamente quiser ajudar o canal, acessa www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Vai lá, colabora com o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.